Boa noite para todos. Nós, pessoal, hoje aqui tá enfeitado o negócio. Tá bonito, tá? Deixa eu dar uma Só olhadinha. tem mulher bonita aqui, viu? Olha o negócio hoje tá bom. Deixa eu ver aqui. O computador, né? Pega o seu computador. Não, o computador Deixa eu ver aqui. Pessoal, boa noite. A gente vai esperar um pouquinho. Hoje a gente tá um pouquinho atrasado só. Eu queria ter começado mais na hora, mas não deu. Mas tá bom. É bom que o pessoal vai chegando devagarzinho. Eu estou aqui hoje com a Natália, com a Cris. São as nossas anestesiologistas. É assim mesmo que falam? Anestesiologista. Não é anestesista, não? Não. As chiques anestesiologia. Entendi. Chiques, né, doutor Então, peraí, comecei a primeira pergunta. Por que não anestesista e anestesiologia? Calma. Você está nervosa. Deixa eu apresentar o pessoal primeiro. Calma. Deixa eu apresentar. Pessoal, olha só, a gente... Como é que eu faço para ver aqui a live? Eu nunca vi a live no meu celular. Aqui, não, do meu celular. Eu faço como para ver? Não sei não. Me mostra aqui. Pessoal, boa noite. Olha só, a gente está aqui hoje com duas peças fundamentais lá da anestesia do Grupo Meta do Hospital Royal, que é o hospital onde eu mais opero hoje, é o Hospital Royal. E aqui está a Natália e a Cris, ambos anestesistas lá do Hospital Royal. A gente está sempre junto lá e elas estão representando um grupo de quantos? 10 anestesistas. É um grupo muito, agora minha opinião pessoal, é um grupo muito coeso, é um grupo muito homogêneo e eu tenho muita tranquilidade em fazer as minhas cirurgias no hospital por conta disso mesmo, né? Que a gente observa exatamente essa coesão e essa interação entre todo mundo da mesma idade lá, mais ou menos, né? Faixa etária parecida ali, né? Bem parecido, assim, entre os 35... É bem dividido, mulher 40, e homem. Mas nós somos as mais novas, né? Sério? Entre 22 e 25. É, isso aí. Acho que você fazer 25, exatamente, bem novinhas, né, amiga? Saímos da residência. Mas a gente que agradece a honra de estar aqui com vocês. A parceria. Isso aí. Doutor Júlio é um parceirão, Instituto Riva, Catarina. Também. E a gente é um grupo fixo de anestesista, nós somos 10. E a gente preza sempre pela segurança do paciente. E o primórdio de tudo é a escolha do cirurgião. Eu acho que quando a gente escolhe um cirurgião tão bom e bem qualificado como o Júlio, a gente já melhora metade dos problemas, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Porque não adianta você só operar e ter medo da anestesia. Você tem que ter medo de quem que você vai casar, que no caso é seu cirurgião, que vai ver seus exames, vai te passar uma segurança, vai te explicar o que é uma cirurgia, que às vezes você quer fazer uma lipo, mas você tem indicação do abdômen. E não adianta, ele não faz a mágica. Ele faz até. Mas, assim, tem que ser muito bem indicado e muito bem preparado. Então, até o paciente chegar pra gente, ele já... E é uma parceria, né, Cristina? Porque ele confia muito no nosso trabalho e a gente também confia no trabalho dele. E cada um respeita os limites, sempre prezando pela segurança do paciente. Exatamente. Né? Então, eu tô acho que no Royal já tem... Fica sem graça quando fala. Aqui, ó, Juliana. Eu tô no Hospital Royal. Já tem mais ou menos um... Mas, gente, ó, antes de tudo, a gente tem que bater palma pra Catarina, tá? Júlio não é nada sem ela. Catarina. É verdade. 20 anos de casamento. Juliana. 20 anos. Você Olha lá, viu Jesus, olha lá, Jesus. Você viu o que eu Segunda Santa passo? Catarina serei eu. Tá certo. Tá até com o pezinho quebrado, você viu, Leo? Olha lá. Você chutou ele, né, Chutou. Catarina? Foi no octógono. Eu botei o joelho Próxima na frente. live é lá, tá? Eu só aceito lá. Botei o joelho na frente e já quebrou o pé, tá vendo? Ai, gente. Não, mas assim, eu tô falando sério agora, eu lembro que quando eu tenho um ano, né, que eu tô indo lá no Hospital Royal, mais ou menos. Mas eu acho que já tem 2 anos, não? 1 ano e meio no máximo. Vai não, fazer porque a 2 gente vai anos. fazer... Fazer 2 anos, em março agora essa. faz 2 anos. E aí eu, justamente assim, eu estava no hospital grande e tinha lá os meus pacientes ali no hospital grande, né? E os pacientes, eles procuram a gente muito também por isso. Você opera onde? Eu opero no hospital tal. Ah, tá, tem UTI? Ah, tem, claro que tem UTI. Mas assim, eu fui formado em clínica. A minha residência foi dentro de uma clínica, apesar da residência ser do Hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte,
Mas eu passei 99% do tempo dentro da clínica do meu chefe lá em BH. E eu acho que cirurgia plástica é cirurgia para ser feita em clínica, ou hospital pequeno. Né? O Hospital Royal é um hospital de médio porte, mas é um hospital que tem todos os recursos ali de um hospital de grande porte. Não deixa nada a desejar. Mas eu, sinceramente, prefiro hospital de pequeno porte, hospital clínica, porque você tem exatamente isso aqui, essa interação com a equipe de anestesia, você tem interação com a equipe de base das cirurgias que estão acontecendo. Todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. É uma coesão, é uma coisa muito mais fluida e você não esbarra em coisas assim fundamentais para que cirurgias eletivas e que demandam resultado saiam do prumo. A gente precisa exatamente dessa coisa, do resultado. Só que além do resultado, você tem que ter a segurança. E você tem uma série de coisas que envolvem isso aí. A segurança, o resultado, você tem também até você chegar no ponto da cirurgia, no momento da cirurgia, você tem um monte de coisa que envolve ali. Então você imagina, o paciente vai procurar você para fazer uma cirurgia, aí você encaminha para o hospital para poder realizar lá o pagamento da parte hospitalar. Aí o paciente esbarra em uma questão burocrática, aí tem uma questão da impessoalidade, aí tem outro negócio que você, como cirurgião, como profissional, não consegue resolver, porque o hospital é imenso. Então, assim, todas essas coisas são chatas, uma coisa que acontece todos os dias ali. Quando você resume isso tudo e você consegue restringir isso aí a um hospital onde todo mundo te conhece, onde você conhece todo mundo, em que o pessoal fala a sua língua, em que você tem as coisas do jeito que você precisa para que aquilo aconteça, então fica tudo muito mais fácil. A questão de UTI, né? Eu sempre falo assim, você não precisa de ter uma UTI ali, né, de prontidão. Você precisa de ter bons anestesistas. Você precisa de ter uma sala, um centro cirúrgico de excelência ali, porque se você tem um acidente ali, uma situação de urgência, olha, eu tenho 25 anos quase que eu faço cirurgias, e eu nunca tive, tá? Então só para entender que isso não é uma coisa comum de ocorrer. Isso é algo raríssimo, de você ter uma questão de urgência, uma questão de um problema agudo ali naquele momento ali da cirurgia. Isso é raríssimo de acontecer em cirurgias eletivas. Isso acontece em cirurgias de grande porte, cirurgias de urgência, cirurgias cardíacas, cirurgias de porte 4, né? Então isso é mais comum de acontecer. Em cirurgias eletivas, em que você tem a possibilidade de preparar o paciente, de triar o paciente, de selecionar o paciente, de pedir todos os exames e mais um pouco, né? Essa semana agora a gente depois eu falo sobre isso. Então você tem toda a chance de fazer tudo conforme o protocolo, a chance de dar problema é muito pequena. E aí se der problema, você tem que ter ali, não é UTI, UTI é a última coisa que vai precisar. Você precisa de ter um bom centro cirúrgico para manter o paciente estável até esse paciente ser encaminhado para uma UTI, seja naquele mesmo hospital ou no hospital ou no segundo hospital, ou uma UTI móvel. Uma vez eu tive uma paciente que, lá no Hospital Santa Rita, onde foi um hospital onde eu operei também, um hospital muito bom, por sinal, e lá essa paciente evoluiu de uma forma não satisfatória no pós-operatório. Segundo, terceiro dia, ela teve uma situação e aí precisou de uma UTI. Mas graças a Deus deu tudo certo depois, foi só uns 2 dias lá que ela ficou nessa UTI. E aí ela... Na situação da UTI, a gente percebeu o seguinte, não tinha vaga na UTI. Porque o Hospital Santa Rita é um hospital grande, mas você tem as vagas também limitadas. Não tinha vaga de UTI. Aí esse paciente teve que ser encaminhado para um outro hospital. Ele não chegou a ser encaminhado porque na última hora apareceu uma vaga. Então assim, só para entender, né? Quase que um paciente que eu operei dentro de um hospital gigantesco, que precisou de uma UTI em um momento secundário, quase que esse paciente teve que ser encaminhado para outro hospital. Então, é só para entender que não tem a questão da UTI, se tem ou se não tem UTI, isso é secundário. Porque, veja, quase que eu tive que pegar o paciente aqui e botar uma outra UTI em outro hospital. Então, isso não tem nenhum sentido. Tem que ter UTI no hospital. Então, essa é uma questão que é secundária. A gente fala isso aqui na live, é uma oportunidade que a gente tem, porque a maioria dos pacientes que a gente opera são leigos no assunto e acham que isso é realmente essencial.
a essência é isso aqui. A gente tem uma boa equipe de anestesiologia, a gente tem um bom hospital, um bom centro cirúrgico equipado e capacitado a atender uma urgência e estabelecer um paciente ali estável até a chegada de uma UTI móvel, até você encaminhar esse paciente para uma UTI física. E outra coisa, deixa eu só falar a respeito do Royal, em especial. É um hospital... Fala mais pertinho da Cris, porque eu acho que você está sem microfone. Não, acho que tá dando para ouvir. Tá bom? Tá indo bem? Tá. Uhum. É um hospital que basicamente é cirurgia plástica, então é um hospital muito limpo. Isso. Não tem aquela parte bacteriana, é um doente de um jeito, é um doente de outro, e até possível de pegar alguma bactéria hospitalar, alguma coisa. Então esse problema fica muito diminuído no hospital como o Royal. E eu acho que também é muito importante a experiência que a paciente vai ter. É muito diferente, assim, você chegar para operar, indo fazer uma mamoplastia, uma prótese, uma bléfaro, uma lipo, e você está do lado de uma paciente que está num outro sofrimento, numa paciente oncológica, ou uma paciente que está vomitando por algum outro procedimento que precisa ser submetida. São experiências diferentes e momentos diferentes de vida. Ali dentro a gente preza sempre pela segurança, mas também pelo acolhimento, pelo conforto. A anestesia nada mais é que a gente fala que são protocolos, é tudo segurança, é como andar de um avião, é o checklist. Começa com a escolha do cirurgião, faz o pré-anestésico, avalia o paciente, vê se ele tem condições clínicas. Ah, tem uma alergia? A maleta desse paciente já vai vir sem a dipirona. Sabe? É uma via aérea difícil, a gente já tem um videolaringo em mão. Tem náuseas e vômitos? Nossa, doutor Júlio, eu vomitei tanto. A gente vai tentar manejar um pouco a anestesia diferente, ou vai fazer um resgate no final para que ele tenha um despertar melhor. E a gente tendo o conhecimento de quem está operando e da gente ser sempre os mesmos fixos, a gente consegue falar, Julião, ó, esse paciente acordou assim tá assado, vamos no quarto. A gente consegue os tempos. O hospital pequeno tem as vantagens. A gente consegue falar com a enfermeira, olha, tem como você fazer um hemograma? Sai rápido, desce aqui para mim. Ó, fulana está reclamando da comida, vamos melhorar disso? Tudo tem um lado positivo por ser menor, sabe? Essa personalização. Isso que eu ia falar, foi até bom, Cris, ter falado nisso, que lá é tudo personalizado, nenhuma anestesia vai ser igual. Cada paciente vai ter a sua anestesia personalizada de acordo com o pré-anestésico, de acordo com as características de cada paciente. Então, assim, nada ali é feito ao acaso. Não é uma receita de bolo, né? Tem todo um planejamento, tudo é personalizado. Inclusive, até às vezes a dieta do paciente no pós-operatório vai ser personalizada para aquele tipo de paciente. Porque já aconteceu de paciente ter alergia a leite, glúten, lactose. Então a dieta é toda personalizada também. Pois é. Resumindo, é luxo, gente. Do jeito que a gente gosta, é luxo. Não, então, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Hospital Royal. Então, já estou lá há quase 2 anos e dá a impressão de que você está rasgando cedo aqui para poder... Não é isso, não. É porque, assim, eu falo a vida toda, eu falo sempre a mesma coisa. Eu prefiro clínica, prefiro hospital pequeno, porque é isso aí que elas estão falando. Eu sei certinho a característica de cada um dos anestesistas, eles também sabem como que eu trabalho, então tudo encaixado, né? Tem um anestesista que é mais assim, mas todos mantendo sempre um padrão ali de qualidade excelente. E como a gente é um grupo fixo, a gente consegue ligar, por exemplo, um salve para a Roberta, né? Roberta, olha, paciente hoje tem isso. Ela já sabe como vai ser, como é o tempo de julho. Todos vão ser brilhantes na condução do caso. A gente consegue ir falando... Eu só não gosto de um anestesista lá, Tony. Ah, não, esse, gente, olha, eu vou te falar. Quem é péssimo, ele não falou que ele já fez o comentário dele, lindo, tá? Olha, quem quiser dormir e acordar com um anjo de olhos azuis, opera na terça, gente. Eu vendo meu marido, não tem problema, sabe? Mas todo mundo é muito capacitado, então, assim, podem operar. Tirem esse estigma que, é um hospital pequeno. Não, gente, funciona. A gente tem um diretor chamado Gustavo, a gente consegue falar, Gustavo, resolve isso pra gente. Gustavo é super acessível, isso aí. Né? Tenta sempre estar melhorando. A gente consegue falar com a enfermeira, fecha com a gente.
Tem manta Cida térmica também, né? para Nossa aquecer. enfermeira. Nossos técnicos, gente, a gente não pode esquecer, eles são maravilhosos, Isso aí. eles ajudam. A equipe de Júlio, aquelas meninas são Fabiana, um beijo incríveis. pra Fabi, né? Fabi, ó, um Não beijo. fala, senão você vai querer aumento. Então, assim, a segurança consiste nisso, na adesão do grupo. E graças a Deus, isso a gente tudo se tem. resume à parceria, né? Exatamente. É uma parceria. É. Eu gosto tanto que terça-feira eu vou lá. Segredo, Gente, hein, Catarina? olha, eu vou te falar, eu tô até com medo. Tony, por favor, não se apaixone, entendeu? Eu sei que você gosta de morena, Júlia é forte, entendeu? Mas É do dia do Tony. é Renato ou André, entendeu? João é muito novinho, Catarina vai gostar, que ele é um pitelzinho. Ai, que ela vai dormir, não vai ver nada. É. Não, anestesia bem feita é aquela que você não vê nada. Não lembra nem o nome da anestesia. Pois é, e uma das coisas que a gente se preocupa é que, assim, muita gente chega no consultório e fala, doutora, eu vou acordar. Doutora, eu já acordei. Gente, anestesia geral é a mais segura que tem. É isso que eu vou falar. A gente consegue monitorizar o tempo todo. É diferente da sedação. Sedação é esperada acordar quando faz Deixa eu te contar uma endoscopia. coisa, Cris. De vez em quando eu recebo no consultório exatamente isso aí. É nesse ponto que eu te O paciente fala assim, olha só, eu quero fazer anestesia lá, mas é o seguinte, eu não quero ser entubado. Então, vamos lá. Então, você quer fazer o quê, então? Você quer fazer uma anestesia... Não, eu acho importante falar sobre isso. Não, você quer que você fazer uma anestesia sem entubar. Tudo bem, então. Ele vai fazer... Eu vou te passar para anestesia, você vai conversar isso com ele. Gente, olha só. A anestesia que requer a intubação é anestesia geral. A anestesia geral... Assim, você pode morrer de tudo ali. Você pode cair um helicóptero dentro do centro cirúrgico. É mais fácil entra um carro. morrer de acidente do que de anestesia geral, gente. É o que é? É mais fácil você morrer de um acidente aéreo do que de anestesia. É o que eu falo. causa exclusivamente Você pode cair um helicóptero dentro do centro cirúrgico. É mais fácil você. Pode, sei lá, não dá nem para falar. Agora, de anestesia geral, você não morre. Por quê? Porque, primeiro, você está completamente monitorizado. Se você inventar de ter um infarto ali na hora, do nada infartar ali, você está monitorizado. Na anestesista vai ver que você está infartando. Segundo, você está lá com a via aérea segura, garantida. Se você não respirar, porque normalmente as anestesias atuais, não sei se eu estou falando besteira, mas elas são um nível assim, de sedação tão ótimo em relação a cada cirurgia e a cada paciente e a cada caso, que muitas vezes o anestesista ele deixa o paciente respirando só pela leve a intenção do paciente em respirar já ativa a máquina para que ela respire ali. Se você não der esse start, a máquina entra e respira para você. Ou seja, ela tem um automático dela. Então, não estou falando bobagem não, né? Explicar um pouco disso. Pequena bobagem. Pequena bobagem? Não, porque como que surgiu esse mito da anestesia? Porque é um mito, né? Hoje em dia você falar, eu tenho medo da anestesia. Porque antigamente a monitorização era muito precária, as medicações elas eram muito precárias, elas causavam muita arritmia. Então, assim, às vezes o paciente tinha um problema e o anestesista nem via, porque não tinha monitorização. Isso aí. Hoje em dia, a monitorização evoluiu muito, os anestésicos evoluíram muito, então a anestesia ela ficou muito segura. E a anestesia geral é a anestesia mais segura que tem, porque o anestesista ele tem pleno controle dos sinais vitais do paciente. Monitorização de tudo ali que está acontecendo. Então, assim, a gente controla a respiração, a gente controla a profundidade anestésica, porque a gente tem uma monitorização que você consegue ver até o grau de anestesia daquele paciente. Quanto tempo vai acordar. Isso. Você Então, conversa com os anestesistas mais antigos, né? Eu operei muito na Clinique também, a clínica do Elias Custer, lá em Vila Velha, uma clínica excelente também. Eu adoro o Elias, é um profissional espetacular e um parceiro. E eu lembro que lá tem um anestesista lá, que é o Rubinho. O Rubinho é um anestesista mais antigo. E ele é mais antigo, porém extremamente competente também e super atualizado. Mas ele fala assim, Júlio, você não sabe, na minha época de garoto, quando eu comecei a fazer as anestesias, a nossa monitorização era o pulso, né? Você monitorava o pulso do paciente para ver a frequência e a
a inspeção da face do paciente para ver se estava corado ou se estava azulado. Era essa a anestesia. Até o capnógrafo é há pouco tempo agora, entendeu? Então, a especialidade médica que evoluiu mais nos últimos 30 anos foi a anestesia. Isso não tem. Hoje você tem monitoriza o paciente em tudo. Até se o paciente está sonhando ou não, né? Assim, tem um negócio. É o bis que a gente fala. Eu já tive a minha conclusão aqui agora. É mais fácil, mais seguro você estar sob anestesia geral do que você estar acordado aqui normal. É se verdade. você está infartando, né? Você vai detectar na mesma hora e tratar. É melhor você estar sob uma anestesia geral do que aqui acordado normal. É verdade. Exatamente. Pensando bem. Então, assim, essa coisa da anestesia geral é a mais segura de todas. Isso aí, as meninas estão aqui porque elas podem comprovar isso aí, que eu falo isso todos os dias para os pacientes. Se eu tiver que fazer qualquer cirurgia, eu prefiro que seja anestesia geral. A não ser que não tenha realmente necessidade. É porque às vezes não tem indicação É, também, né? então. Você vai tirar uma unha encravada, você vai fazer anestesia? Existem procedimentos e procedimentos. Tem coisas que você consegue fazer, às vezes, com uma sedação, com anestesia local. Mas para essas cirurgias, para conforto do cirurgião, da paciente, a anestesia geral é a melhor que tem. Quais são assim, eu vou perguntar como se fosse um leigo perguntando. Quais são os tipos de anestesias que existem e que são praticadas no dia a dia? Pode falar. Não, pode falar, amiga. A gente divide. A anestesia geral, né? Os bloqueios, né? Com sedação. Explica como é que são os bloqueios. Né, seria a peridural ou a raquianestesia, né? Que consiste o que exatamente? Então, a peridural não precisa falar tecnicamente, não. Tá. É só assim... Você coloca o anestésico no neuroeixo do paciente, na né? coluna ali. É parecida com a da cesárea, só que nessa você vai estar sedada e não ver, Você vai ter um tempo, né, de anestesia maior e também porque você consegue injetar uma massa anestésica maior. Né? Então, assim, você precisa que o paciente não esteja sentindo o corte da cirurgia. Então, você vai fazer uma anestesia na coluna para desligar ali a sensibilidade do paciente. Só que, muitas vezes, essa anestesia que é feita ali na coluna pode ser parecida com a da cesárea, pode ser um pouco diferente, uma que dá mais tempo de anestesia, mas muitas vezes o paciente ele fica acordadão ali, com aquela anestesia que é basicamente igual a da cesárea. O paciente tomou anestesia na coluna, não sente as pernas, mas está ali ligado ali. A cesárea é assim. Isso é para procedimentos curtos, mais rápidos, que vão embora no mesmo dia, que vão ter alta precoce. Procedimentos onde a gente vai virar o paciente em decúbito para fazer alguma lipoaspiração, vai mexer na mama, onde a gente teria que fazer um bloqueio às vezes mais alto para não sentir dor e aumenta o risco. A gente prefere fazer a geral, porque a paciente não vai ter lembrança de como foi entubada, que é um dos maiores medos. É diferente de CTI, é diferente de Covid, que teve aquilo. Vocês não vão ver nada e não vão acordar sem o tubo na boca. Quem sofre é quem está lá fora, que fica, já acabou? Meu Deus, tá demorando. Então eu falo, gente, bota aí 8 horas, manda o familiar lanchar, ficar em paz, porque vocês vão acordar plenas, vão ficar dormindo na primeira noite. O mais importante, acordar maravilhosa. Exatamente, assim, prontíssima para o sucesso do verão, né? Mas então, aí a anestesia peri com pouca sedação e aquela peridural, aqui na coluna, com uma sedação maior que você, teoricamente, não lembraria de nada, mas lembra muito. Aí aquele paciente que fala assim, olha, a anestesia que eu tomei no hospital tal, não sei o quê, operei com fulano de tal, foi horrorosa, foi a pior anestesia de todas. Foi uma anestesia geral, mas eu vi tudo. Aí você já sabe certinho o que é, né? Olha só, aí eu falo, olha, não foi geral. Geral, acho que é o corpo todo. Ô, Júlia, eu achei até importante você falar nisso, que é até importante os pacientes relatarem do anestesista, se eles já tiveram alguma intercorrência antes de uma anestesia, porque a gente consegue mudar o desfecho disso. Porque às vezes tem um paciente que, eu tive muita náusea e vômito. Então, se a gente consegue fazer uma anestesia, que a chance disso acontecer vai ser menor. Você faz uma anestesia direcionada para isso aí, para a queixa dele. Né? Mas só para concluir, o paciente que fala que viu tudo acontecer, então essa não foi a geral, foi exatamente o que a gente está falando aqui. É uma sedação, você foi bloqueado na coluna, seja da coluna do cintura para baixo, do pescoço para baixo, mas foi na coluna,
e fez uma sedação, que é aquela que você fica meio grogue ali, meio mais E eu sempre pergunto no consultório, eu falei, aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu falei, qual foi o procedimento? Doutora, eu estava fazendo uma endoscopia. Eu falo, olha, a endoscopia a gente não intuba, é feita só uma sedação, é super normal. Inclusive, no final, a gente manda vocês respirarem para fazer alguns testes. Às vezes varizes também. Exatamente. Né? Muitas vezes, quando vai fazer uma cirurgia menor que fala que acorda, é porque foi feita a sedação e o bloqueio, e realmente. E às vezes o paciente fala, não, eu só quero operar plástica porque se for sedação e bloqueio. Eu falo, vai ficar pior do que uma geral, porque a gente precisa usar mais sedativo. E às vezes ele acorda só no finalzinho também. Exatamente. Só aquela lembrança. É aqui então, que fica. Eu, nas minhas andanças aí pela vida afora, eu operava em um hospital há muito tempo atrás, também um grupo de anestesistas lá muito coeso também, mas eles tinham um padrão de anestesia que era o seguinte, era bloqueio com sedação, não faziam nada diferente disso. Então, essa era a anestesia que era uma anestesia segura, porém, era sempre a mesma queixa. O paciente, ele fala, nossa, eu vi tudo que aconteceu. Por quê? Porque o paciente ficava sedado e ficava bloqueado. Volta e meia, ele acordava um pouquinho, ficava mais esperto, ficava mais aceso, meu doutor, eu tô vendo, tá acontecendo, mas não estava sentindo dor. A anestesia lá, dava uma sedadinha, ele apagava de novo. Daqui a pouquinho ele acordava de novo. Doutor, eu tô acordado de novo. Aí ficava aquela encheção de saco. A cirurgia inteira, aquele troço, no final das contas, acontecia o quê? Saía falando mal da anestesia. E do hospital, e do cirurgião. Eu falo, então, mesmo a gente sendo novinha, né, Natália? A gente pegou essa época que era bloqueio com sedação. Então a gente pegava a veia, sedava, fazia peridural, 2 bloqueios, e acontecia. E eu trabalhava nesse mesmo hospital que era maternidade. E eu lembro que as pacientes falavam assim, nossa, doutora, tem alguma criança nascendo? Aí a gente sedava mais. A paciente da plástica estava na sala da frente, mas a criança nascia, porque era maternidade e ficava isso. Eu falo que com anestesia a gente se acordou e a pessoa fala, já acabou? Não tem ideia do tempo que passou, muito legal. Às vezes tem uma cirurgia de 8 horas. Aí o paciente fala assim, doutor, que horas que vai começar a minha cirurgia? Não, já acabou. Aí eu, o quê? Nossa, é muito legal isso aí. Sinal que a anestesia foi muito boa mesmo, né? Não vê o tempo. Eu tenho uma dúvida, a questão da respiração. Quando é bloqueio com sedação, a respiração é do paciente, certo? É do paciente. A gente monitoriza, bota um catéter de oxigênio. Isso não fica mais arriscado? Fica. Quem tá falando Que uma monitorização. Porque eu lembro que aconteceu não com a gente, mas aconteceu com o cirurgião da paciente não notarem que o paciente parou de respirar. Não, isso aí são os maiores acidentes. Isso aí é exatamente isso que você está falando. Porque o que acontece? Fica perigoso, porque fica assim, quero dormir. Aí você faz mais um pouquinho. Às vezes, né, bota o paciente para dormir mais um pouquinho. Ó, tá falando aqui, ela tá sentindo um incômodo. Às vezes, o que acontece? O bloqueio, você faz um bloqueio alto. Parasimpático aquele paciente também. Então, às vezes, o bloqueio pode subir, ele pode parar de respirar. Então, assim, o que pode acontecer só também? Só pegando aqui, parar de respirar e o paciente está sem tubo na goela. E se está sem tubo na goela, não tem quem respire por ele, não tem a máquina para respirar. Por ele. Exatamente. Então, mais e um o que ponto acontece para também? anestesia geral. Às vezes, o paciente está numa posição que é uma posição ingrata. De cubo, então, assim, bocado para baixo. Às vezes você tem que sedar nessa posição. Então, assim, eu acho assim, eu fico meio... É arriscado. Eu já não gosto. Eu acho que é um risco. Não me sinto que segura. Eu prefiro não correr. Porque, assim... Porque não vale a pena. A segurança do paciente em primeiro lugar. Bom, eu não dou esse trabalho para vocês porque meu paciente não fica de barriga para baixo, fica só, a não ser costela. Mas assim, a lipo de lado, assim, que a gente fala, as meninas falam, ai, Júlio, capricha aqui que eu quero isso aqui. Gente, imagina você de lado, fazendo a lipo com o braço naquela posição. A gente tem que botar vários coxinhos para preparar. Pode confiar, exatamente. E essa lipozinha na lateral é a marca registrada dele. Eu nem contei isso pra Catarina. Teve um dia que eu tava num resort, apareceu uma mulher assim, eu olhei, gente, essa mulher operou com o Júlio, com certeza. Aí eu perguntei pra ela, falei, você é de Vitória? Ela só falou, você operou com o Júlio Riva, né? Aí ela operei. Isso aí. Gente, as minhas amigas mais perfeitas do treino são todas, tá? É a marca registrada dele. Obrigado, que é a Júlia. Não, obrigado, pode. Obrigada. Mas também aconteceu isso comigo no aeroporto. Eu vi uma senhora da bunda redondinha. Eu falei, amor, aqui, ó. Sua. Esse bumbum seu eu reconheço de longe. Aí ela virou,
Arrisca essa Se orientação. o paciente estiver tomando a caneta, a gente pede normalmente 3 semanas para poder interromper, correto? Aí dá tempo de meio que Com passar certeza. o efeito Isso. da caneta e você tem uma intubação, você tem uma anestesia geral segura, uma anestesia, intubação segura. Porém, se o paciente tiver alguma situação que não teve como parar ou que ele esqueceu, Então, existe uma possibilidade de eu, por exemplo, falar assim, olha, teoricamente, a sua cirurgia amanhã às 7 horas da manhã, teoricamente, você tem que parar de comer às 10 da noite. E se eu mandar o paciente parar de comer tipo meio-dia do dia anterior, resolve alguma coisa? então, a gente pode fazer o ultrassom gástrico na hora também. Que lá na Royal a gente tem ultrassom, a gente consegue fazer o ultrassom gástrico e ver se tem conteúdo, né, desse estômago. Não é o melhor dos mundos. Não é o melhor, não Porque é é uma o eletiva, recomendado, né? Não tem exatamente. porque o paciente correr esse risco num procedimento que ele pode remarcar. Entendi. Mas, se for para uma cirurgia de urgência, Sei. aí Porque às vezes tem você gente que consegue. operou e teve uma É. intercorrência e fez injeção. Aí não tem problema. A gente vai fazer uma sequência rápida, a gente vai fazer ultrassom, a gente vai tentar deixar tudo. Surgiu até uma resolução nova que Isso fala aí. para fazer uma dieta líquida, né, para esse paciente, né? Nas 24 horas até antes, a gente pede até mais líquida, entendi. pastosa. Ou Pode seja, fazer uma o dieta paciente líquida vai também. operar e não tem jeito, e está tomando Monjaro ou uma caneta dessa, Porque também, só toma líquido antes da cirurgia. nessa orientação também depende do tempo que você está usando o Monjaro. Se Há tiver quanto tempo você aplicou? Ou se você está Monjaro, usando há 1 ano, Ozempic, 3 Um ano, meses? 6 se for meses. acima de 3 meses, né, a chance desse estômago estar vazio, ela aumenta, entendeu? Mas Entendi. assim, eu acho assim que para plástica, quanto menos risco a gente Claro. correr, É. porque o paciente ele chega ali, ele tá 100% saudável. Não é um paciente que vai operar de uma doença. Quer tirar uma vesícula, um Né? apêndice, Ele que tá com assim, dor. ele chega Isso aí. lá assim. Ele sem quer nenhum melhorar, problema. ele tá buscando Sim, não tem uma por que melhora. você Não tem correr por que risco. você correr risco, porque o paciente está indo lá unicamente porque ele quer melhorar a autoestima dele. Isso. Entendi. Então, por que você vai correr um risco desnecessário, né? Eu acho assim que não tem porquê. E além disso, tem muitas outras coisas que a gente sempre fala, eu sempre pergunto assim na consulta. Gente, vocês estão tomando pré-treino, cafeína, essas fórmulas para emagrecer, que às vezes tem muita gente que fala, é tudo natural. Às Mas vezes existem não é. algumas ervas que são até muito piores do que essas Tipo o quê? injeções. Capim santo, aquela noz da Índia, por quê? Elas levam bloqueios ventriculares, leva extracístoles, arritmias, que associado com o procedimento, aumenta a chance de E às complicações. vezes associado também a anfetamina, Isso né? aí, entendeu? Porque o pessoal sim. faz tudo para perder peso, para operar Aí no toma melhor aquela peso. formulinha, tá cheia desse negócio, inclusive anfetamina. Isso aí, fala, não, aí aumenta frequência cardíaca, aumenta sangramento, tá sangrando. Aumenta o risco de Bom, fazer arritmia. já que você tocou nesse assunto, Cris, vamos lá. O paciente ele vai fazer uma cirurgia plástica e ele é usuário de maconha, que é uma coisa relativamente comum. E eu sempre dou uma forçadinha ali para poder tirar do paciente se usa algum tipo de droga ilícita. A questão da maconha ou a cocaína, que aí seria completamente diferente da maconha. Mas assim, fala um pouquinho sobre essas duas situações assim. Então, o que acontece? A maconha, eu peço para não fumar no dia do procedimento, nenhum tipo. Nem nicotina e nem a maconha. Só que tem gente que usa hoje até para tratamento, né? Aí é o canabidiol. É o canabidiol. Né? Então eu sempre peço assim, olha, quantos você fuma? Há quanto tempo? Para a gente saber se é social ou se é crônico. É para tratamento? Não é para tratamento. Se for para tratamento, por exemplo, canabidiol, eu falo, olha, não toma no dia do procedimento ou na véspera para. Se for recreativo, você vê que a pessoa fala, doutor, eu vou para festa e uso lá quando eu tô bebendo. Eu falo, cara, então você consegue parar. Então não é lógico. aquela coisa. Sim. E aí, quando é crônico, que você vê que é uma pessoa dependente, que tem gente que tem essa dependência, às vezes eu tô até com o familiar junto, eu falo, olha, ele precisa estar bem lúcido, porque no procedimento, na véspera, não pode usar, no dia não pode usar, e no hospital também não pode usar. Porque eu já tive casos de gente que não consegue ficar sem a nicotina. E aí fica no quarto desesperado na fissura. Então a pessoa tem que estar com a cabeça. A cocaína já não dá. Vamos lá, e a cocaína? A cocaína, o que ela? Ela inibe a recaptação, né, de noradrenalina. Então ali você fica com aquele estoque
cheio de receptores que vai aumentar a frequência cardíaca, pressão arterial. O paciente chega descompensado. E a gente consegue, através até da monitorização. E às vezes você precisa fazer uma droga vasativa, a droga não age. Não responde. Bom, existe Teve um cantor que não. morreu. Foi, depois do LS Jack, ele não morreu Foi. não. Ele Morreu, não. teve uma parada cardíaca. Isso aí. Mas Isso foi aí. por uso de droga? Eu não tenho certeza. Mas dizem. Sugere-se que é usuário de isso aí. cocaína. Ele fez uso algumas horas depois do procedimento, ainda estava sob efeito de anestesia. Isso aí. Mas olha só, isso tudo é... Não fala. E como que vocês falam? Olha, sei Mas que a você falou gente, que não sabe o que usa, a gente mas fala? Você consegue, por exemplo, na consulta, você consegue muito ver o paciente que está com você, você sente muito. E aí você fala, você usa maconha, cocaína, algum tipo de droga? Aí a pessoa, Isso quando é perguntado. sai, eu pergunto bem claramente, quando vai para festa, usa alguma coisa, já usou? Aí eu falo, porque interfere muito na anestesia, tem risco de morte. Quando você fala em morte, todo mundo aperta. Entendeu? Ninguém quer passar. E às vezes não fala. O que que acontece? No outro dia, minha secretária manda o áudio, doutora, fulano quer seu contato, porque eu falo, eu dou muito assim. Gente, eu não tô sempre 100% disponível, mas eu falo, assim que eu puder, eu respondo. Aí eu falo, não, pode mandar o áudio dele, ver o que que ele quer. Aí a pessoa manda. Doutora, eu não te falei, mas eu usei tal dia, tô com medo, tem problema? Porque quando vai apertando, vai chegando no dia, todo mundo tem medo. E quando você coloca a monitorização, que você olha aquele eletro, você fala, gente, é uma paciente muito nova para estar com uma frequência altíssima, uma pressão alta, a pupila fica diferente. Você consegue, assim, identificar muitos sinais, sabe? Pode passar? Pode, isso acontece. Mas é muito difícil, sabe? Assim, uma pessoa chegar até na hora H e falar, ou às vezes a gente ceda. Quando ceda, fala a verdade. É o soro da verdade. Eu falo, é a verdade. Quando ceda, pede desculpa também? Olha, eu vou te falar, hein, Catarina. Essa eu foi acho uma que direta, Catarina. Senão eu ia pedir um pouquinho dessa sedação sua aí. Fica tranquila que terça-feira a gente vai A tirar gente Desculpa nessa casa. Catarina, eu vou fazer Desculpa a palavra que não tudo pra existe. você, tá? Esse presente de 10 anos aí, ó, deixa com a gente, né, Nath? 20 anos. 20, olha, Júlio. Mas Então, 4 e meio de namoro, tem mais tempo com ele do que sem ele. Jesus, olha, Você ganhou na Mega Sena. que homem de sorte esse Júlio. Não, você tá avisado, de verdade. Vê uma pergunta aí, Pé. Vê uma pergunta aí pra gente poder dar uma quebrada. Eu vou pegar um negócio pra vocês. Deixa eu trocar aqui. Depois, Vanusa, depois da cirurgia, a anestesia faz emagrecer. Não, isso é só doutor Júlio, gente. E é mito também que cai. É da cirurgia que faz emagrecer. Hã? Mas assim, gente, dizem que pegar um- cai vou pegar- cabelo, É, cai não, é não mito. cai. Não cai cabelo, E não a- cai o unha. fluxo intestinal Na fica verdade- comprometido. Não, fica. É porque, na verdade, a questão do cabelo não é anestesia. Porque, às vezes, o estresse cirúrgico, o aumento do cortisol, os mediadores ali inflamatórios, pode fazer o cabelo cair. É igual quando, às vezes, tem uma virose, que depois o cabelo cai. E às vezes a Né? gente faz uma anemia pós-operatório. Gente, vocês vão fazer uma lipo, uma mama, um abdômen. Não adianta você achar que você já vai sair perfeita, que não sai, gente. É tudo tempo. Tem que confiar no cirurgião, tem que confiar na equipe. Vai sair com roxo. O cabelo cai porque você fica naquela posição. Às vezes você não consegue levantar a mão para lavar, fica um pouco mais oleoso em pós-operatório. Por perder sangue também. Exatamente, você expolia. Escolhia sabe? muito, né? Não, é bem diferente. Mas o intestino tem O intestino alguma prende. explicação? Por quê? A gente faz muito remédio para dor. A nossa principal intenção é que O a paciente opioide, né? acorde sem dor, que é o opioide. E uma das coisas que tem como efeito colateral é realmente a constipação. Mas assim, né, Cris? Hoje em dia, com a anestesia multimodal, a gente tem reduzido bastante, né, a Muito, dose de isso aí. opioide. Então, os efeitos colaterais também do opioide, eles têm diminuído, né? Inclusive a constipação. Por conta do que a Nath falou, né? Da É. anestesia bem individualizada. Não existe a receita do bolo. Paciente que fala, tenho muito enjoo, vomito muito, a gente já segura a mão no opioide, porque a gente sabe que vai ter, que também dá Mais muito venoso enjoo. total. Isso aí. Vê outro aí. O que é exatamente, Valéria Alves Ferreira, o que é exatamente a tremedeira pós o procedimento? Ó, boa pergunta, hein? Boa pergunta, Valéria. O que acontece? Pode falar, amiga. Não é porque o paciente, ele perde também muito calor, né? A sala, o centro cirúrgico,
é muito frio e o paciente também sobre anestesia, ele perde, né, os reflexos que atuam no aquecimento, né, do corpo. O que eu falo? É uma forma do corpo, a tremedeira é uma defesa. O paciente está exposto ali, com o corpo aberto, exposto, cortado, e a gente está colocando soro. A sala tem que ficar numa temperatura que, o que acontece? Para não ter proliferação bacteriana, não pode deixar uma sala quente. Temperatura mais o paciente baixa. Acorda, a gente fala, a primeira coisa é tremer, porque é uma forma de gerar calor para poder se aquecer. Hoje a gente bota a manta térmica em todas as pacientes de julho, que é o aquecedor. E o paciente ele vai para a REC e continua no aquecedor. Com essa manta sendo aquecido, para tentar diminuir isso também. Então é uma hipotermia, né? Isso aí. Você vê que a cirurgia em si, o evento operatório, é uma coisa extremamente controlada, né? Você tem uma questão ali do ambiente cirúrgico que não pode ser muito quente, até porque a questão do conforto da equipe médica é secundário, né? Mas é óbvio que você está debaixo de um foco ali, a temperatura muito quente na sala, aquele capote, você morre ali, mas isso é secundário. Na verdade, a temperatura da sala realmente não pode ser muito alta por conta dessa questão da proliferação de bactéria. Eu costumo deixar a temperatura da sala em 22. O Júlio ele é bem criterioso em relação à temperatura. E aí vai. Agora, realmente, o paciente às vezes fica muito tempo exposto ali, por mais que a gente faça a manta térmica, que a gente cubra o paciente, que tome os cuidados todos. Mas é muito tempo e muito também, é muita troca de calor, e aí o paciente realmente às vezes faz uma hipotermia. Mas a gente previne muito, né? A gente tem muito cuidado com isso aí. E realmente, né? E é isso aí, a tremedeira é uma defesa do corpo, né? A musculatura agita para poder justamente aumentar a temperatura do corpo. Uma coisa legal também que às vezes eu vejo assim, que o paciente fala assim, nossa doutora, nunca imaginei que tinha tanta gente na minha sala. Legal. E aí eu falo assim, gente, tem muita gente, por quê? Pela própria segurança. Toda anestesia, a gente faz o checklist. Então, vai estar na sala Júlio, o auxiliar Diogo, Fabi, a outra instrumentadora, a nossa enfermeira, nós anestesistas, o técnico de enfermagem. Então, quando a pessoa entra, depois que ele faz a marcação, ninguém nunca vai estar sozinho. Às vezes a pessoa segura na minha fala, não me deixa sozinho. Eu falo, nunca que vocês vão estar. Então, essas pessoas são fundamentais para o sucesso. Então, sempre tem muita gente. E nós somos também mães, somos filhas, Isso né? aí. Então, assim, cada paciente tem uma família, a gente sabe que tem alguém esperando. Teve até a Carol Isidori pediu para ver uma cirurgia, ela ficou impressionada com a multidão. Gente, e é engraçado que ninguém conversando com ninguém, né? E sabe certinho o momento, né? Bem aleatório. Só faz isso aqui, ó. Aí chega a pinça, exatamente o que ele precisa. Tá, e quando consegue, faz cara feia. Aí de errar a pinça, né? Fabi! Não, é porque tem que estar tudo sincronizadinho. E de fato fica, né? Porque ao longo dos anos, você vai criando ali uma rotina. Então hoje eu tenho lá, todo cirurgião, ele tem sua equipe ali e vai sincronizando mais na medida que o tempo vai passando. Então hoje a nossa equipe realmente é muito sincronizada e é muito legal porque você consegue fazer muito procedimento no tempo mais reduzido possível. É lógico que às vezes o tempo não é reduzido, às vezes o tempo é longo, mas também o ato operatório é muita coisa que realiza, né? Então a gente consegue otimizar o tempo. Então quando a gente começou com as tecnologias, eu falei, gente, esse troço vai dar errado, porque a gente tem cirurgias longas. E aí você vai enfiar um negócio de mais 2 horas no meio, 2 horas e meia. Então hoje a gente faz com tecnologia praticamente o mesmo tempo que era sem tecnologia. E vale cada centavo, porque você vê a diferença. Se você vai investir, eu falo, gente, pelo amor de Deus, passa com tecnologia, porque você já vai ganhar meio caminho à frente, não vai mudar o tempo cirúrgico e até para controle no pós-operatório. E o pós depois também, né, Catarina? Fazer as tecnologias, né? A tecnologia que a gente está falando aqui é eu vou te falar, a Catarina, gente, a Júlio tem um diferencial, ela é a única, tá? Ela vê até doença bucal, porque a gente que intuba, a gente agradece. Não tem doença periodontal, não tem nada. Ela tá de parabéns, tá? Sempre tá de parabéns, Júlio, olha, vou te falar. Isso aí é um protocolo que a gente criou, que, na verdade, veja bem, a gente não inventou isso não, tá? Todo mundo que estudou na faculdade de medicina aprendeu que não se faz cirurgia eletiva com paciente com foco dentário. Você tem um paciente foco infeccioso. E um foco infeccioso, inclusive dentário. Então você tem um paciente lá que tem uma pereba lá, tem um furúnculo,
que tem uma unha encravada, que tem uma foliculite. Esse paciente não pode ser operado. Imagina uma fístula, né? uma doença periodontal. Tá lá no osso. Então, assim, a gente simplesmente colocou esse troço para valer, para funcionar, para andar, né? Essa questão de que a maioria dos colegas passam por isso, atropelam esse negócio, não sei por qual motivo, a gente, na verdade, não tinha necessidade. Se é um país sério, né? Isso deveria ser realmente muito mais aprofundado. Mas a gente tem essas coisas de, infelizmente, fazer vista grossa, muitas vezes, para coisas essenciais. E a medicina também tem esses problemas. Assim. Então, o que a gente tem feito? A gente tem evitado de operar os pacientes que têm doença periodontal, que tem doença em atividade, porque funciona como uma foliculite, até pior, funciona como um abscesso. Então, quando a gente começou a fazer isso aí, a gente começou a colher frutos também. Então, hoje a gente tem uma estatística melhor, muito melhor do que tinha há um ano atrás. E abaixo da literatura, né? A gente está conseguindo ficar abaixo daquilo que é a literatura. Então, se você tem... Isso, na verdade, a gente tem nenhuma até agora. Nenhuma infecção depois que a gente adotou. Inclusive, gente, se vocês acreditam em energia, em espiritualidade, enfim, a gente falou na live passada sobre isso. E na mesma semana, 3 próteses começaram a babar. Falei, misericórdia, faz comigo não. A gente se dedica tanto, a gente tem todos os protocolos também, a gente tem curativo estéreo. Mas tudo resolveu. A reza grande... Isso. Mas assim, começaram a babar e pararam. Não Amém. infectaram. Então, assim, eu acho que assim, quem Serominha. acredita em Serominha. Deus, fala assim, aí ele falando, olha só, eu tô aqui. Só eu que consigo fazer. Mas você também tem mania de perseguição, hein? Você Mas qual mulher que não tem, meu Não, Deus do eu céu? acredito Julião, eu nisso. chego na Royal falando, inimigo sem luz, quem me rege é Jesus, e vambora. Gente, É assim a minha vida, mas gente. Você falou outras coisas também. Não, é Você falou outras coisas também. Roberta, não é Natália. Roberta. Isso aí. Fala outras Roberta, coisas também pode que eu não deixar posso falar a gente aqui não vai agora. contar seu segredo, Nem tá? seu apelido, tá? Nem seu apelido. Eu sei que você tá vendo, tá, querida? Ó, um beijo, Roberta. Eu falei que ia ser divertido essa live. Falei. Não, mas eles se divertem demais. O momento que eu tô lá, o momento que eu entro nas faces, nossa senhora, a gente se diverte horrores. É muito legal, o clima é muito gostoso mesmo. Tá? Graças a Deus é leve. Realmente uma equipe diferenciada. Tô falando aqui, ó. Roberta. Misericórdia. Ai. Gente, a gente trabalha muito, mas a gente se diverte muito com toda a atenção, todo o cuidado e todo verdade. o carinho. Eu falo que às vezes tem gente que chega tão ansiosa e começa até a rir com a gente. É. Eu lembro de uma paciente sua, Júlio, que eu não sei se você lembra que ela não queria nem entrar. Aí depois ela quis entrar, fez a oração, ela pediu que o celular dela tocasse o louvor a cirurgia inteira. Foi. E a gente deixou, tocando louvor a cirurgia Até inteira. ela apagar, até ela dormir. Não, Júlio, ela ficou, foi para RPA, ela acordou. E eu lembro dessa paciente, eu lembro inclusive que depois ela mandou uma mensagem agradecendo, porque realmente, assim, você vai entrar, você tá pelada, você tá com frio, você tá com expectativa, você tá com medo, você não conhece ninguém. E a gente tenta fazer um momento, assim, mais leve, divertido, vai conversando. E todo mundo fala, doutor, eu tenho filho. Aí eu falo, quantos anos? Dormiu a noite toda? Ó, o meu acordou. E o marido? A gente vai brincando todo porque... mundo se identifica aí, E exatamente, todo mundo tem família. A gente quer sempre fazer o melhor por todo mundo que está deitando ali. A gente quer que acorde do jeito que a pessoa tá esperando. Mais Júlio, bonito, né? Exatamente, assim, vai ficar com aquela sintonia marca registrada. Magra, peituda. E exata. A gente precisa de filtro, elas não, né, amiga? Elas ficam sensacionais. Ficam. Eu fico com inveja, tá? Inveja mesmo? branca, amiga. Quando isso eu aí. olho assim, eu falo, Não pode nem falar "Nossa". preta, né? Que eu tenho a minha cota lá, né, amiga? Não tem jeito não. Figuraça. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui. A Valéria Alves. Já tive delírios e sonambulei após procedimento. Existe o efeito rebote, é isso?
da O anestesia? que acontece, assim, delírio é até diferente dessa palavra que ela usou de ser sonâmbula. Quando você acorda, você ainda tem muita medicação que ainda vai ser eliminada. Pensa, você está 8 horas sendo mantida numa anestesia. Mas às vezes pode ser da própria medicação, às vezes ela teve um efeito... Que pode ser adverso, vamos dizer, não é adverso. Porque às vezes quando você faz, às vezes tem até uma famosa que é a ketamina. Né? Porque, por exemplo, às vezes o paciente, você faz o benzodiazepínico, agita. Ele agita. Isso aí. Né? E às vezes você faz ketamina, tem gente que fala que tem alucinação. Sim. Se às vezes você não faz, às vezes, um benzodiazepínico antes, pode ser que a pessoa fique tendo essas alucinações. Mas depende muito também, e eu sempre falo, é bom relatar, porque às vezes a gente já consegue mudar. Quem às vezes agita com midazolam, a gente já muda. Uma paciente até de Fábio, eu acho, que ela chegou lá falando que ela teve um despertar horrível de uma anestesia, que ela ficou muito agitada. Aí a gente fez uma técnica anestésica, mudou e ela acordou ótima, maravilhosa. Então, você deu uma pesquisada no caso dela lá, que ela de uma cirurgia anterior, e conseguiu ajustar aquilo ali para que não acontecesse. Ela chegou relatando, né? Então, assim, Valéria, se você for operar, lembra a gente. Meta-anestesia. Júlio Rive, meta-anestesia. Eu já vi casos do paciente, depois que sai da anestesia, começa a ficar agressivo, quebra tudo. Nossa, é isso que a gente está falando, né? Isso? Que às vezes pode agitar. Então, eu já tive isso muito... O paciente meu de ortognático. Porque tem muito sangue em via aérea. Também. É muito comum em cirurgia. Às vezes ele acorda com um tampão, a gente não respira pelo nariz. Pode acontecer. até que falar. O que Mas acontece? tem que avisar o paciente, porque faltou um pouco de comunicação. Às vezes o anestesista, ele comunica isso para o paciente, você vai acordar com um tampão no nariz, não é assim, Cris? Acorda com tampão e o que acontece? O sangue é muito irritativo, sangue na via aérea. E pode ser que isso, o que acontece? O paciente acorda com aquilo tentando cuspir e às vezes está com o nariz tampado. Às vezes associado a pacientes que têm um grau de agitação ou alguma outra patologia, alguma síndrome, primeira reação é você querer se soltar onde eu tô, que é cuspir. E realmente, isso pode acontecer. E o sangue na via aérea dá muito enjoo. Sim. Entendeu? Então a gente sempre tenta aspirar e fazer mesmo a profilaxia de náuseas e vômitos, né? Entendi. No caso, um caso. A Vanusa falou assim, a mini abdominoplastia é anestesia geral? Lá, quase 100% das anestesias vão ser anestesia geral. Júlio, é geral. É isso aí, gente. Vão para anestesia geral descansar. Então, todo mundo, a maioria é mãe, precisa dormir um pouquinho. Até porque nunca é só um mini abdômen, né, gente? Ele sempre capricha. Ele vai deixar aquela cinturinha. É isso aí. Então, veja bem, muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, olha só, eu quero fazer uma pálpebra. E essa pálpebra eu quero fazer com anestesia local, aqui no consultório mesmo. Tá. Aí começa aquela ladainha. Eu estou falando isso aí porque, assim, em determinado momento... Porque eu tentei. Falei, eu quero pálpebra, pé, aqui mesmo no consultório, eu vou fazer. Então, em determinado momento da vida do cirurgião, quando ele está lá no começo da vida dele, ele tem muito tempo ali, não tem tanto paciente, então, às vezes até vai. Você ali está no meio do consultório, você coloca uma bléfora ali para fazer, tem um negocinho, tira uma verruga e tal. Aí você vai. Hoje eu vou no consultório, teoricamente, uma vez por semana. Eu vou na sexta-feira. São 25 pacientes para atender. 30, 23. Quando tem 18, eu fico achando ótimo, né? Então você imagina eu botar uma pálpebra no meio dessa confusão toda. Não tem a menor condição. O que eu falo para o paciente? Olha, vamos para o hospital. Eu vou fazer com muito mais tranquilidade o seu procedimento. Vou ter tempo, vou estar ali para isso. Dedicado, não vou ter que ficar olhando para o relógio. Então, não tem. Vamos fazer no hospital. E estou falando de mim, mas isso aí eu tenho certeza que é a realidade da maioria dos colegas, tá? Sim. Porque fazer isso em consultório, fazer isso ou então até mesmo no hospital, mas com anestesia local, eu acho isso uma panduragem danada, pelo amor de Deus. Por que faz com isso? E não é nem isso não. Sabe o que eu falo, gente? Não, panduragem do médico. Não, tem gente que fala não quer assim, pagar anestesia. vou fazer anestesia geral, não vou embora. Gente, você vai fazer só uma pálpebra e anestesia geral, no final do dia você vai embora. Não é por isso. A anestesia não vai te deixar preso no hospital. Não, pelo contrário, você vai ficar mais seguro. Porque a anestesia pálpebra, você vai fazer anestesia, vai fazer um sedativo, vai infiltrar. Faz mais um pouquinho. Gente, fazendo anestesia geral, você acordou, fez
fez 1 hora e meia de procedimento, tirou o tubo, no final da tarde você vai embora. Reduz, né? Isso aí, sangramento, tudo melhor. Exatamente. Você fica ali espetando o anestésico no paciente tá, ai para cá, ai para lá, e mexe daqui, aí você fica com medo de furar o paciente. Ou seja, faz um tubo na goela ali, gente, é muito mais simples. Você vai lá, o paciente está, apagou, você faz o que tem que fazer, remove, acabou, fica ali mais 2 horinhas, vai para o quarto, de tarde está em casa. Então, assim, eu sinceramente acho que não tem comparação. É melhor gasta um pouquinho mais, né? Isso. Gasta uma coisinha à toa mais, mas assim, vale muito a pena, é muito mais seguro, muito mais confortável. Então, assim, essa coisa de fazer anestesia local. E vamos lá, agora deixa eu falar uma outra coisa também, que a gente vai citando exemplos e a gente vai pegando exatamente os pontos em que eu recebo no consultório esse tipo de questionamento e que eu vou lá e às vezes falo para aquele paciente aquela história e aquele paciente, bom, mas aqui agora a gente tem a oportunidade de falar para um monte de gente e depois o paciente ainda pode olhar essa live e tal. É muito comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos, isso é muito comum, eu não sei porquê, né? Talvez, não sei se é questão cultural ou se é uma questão econômica, que lá eles fazem muito procedimentos em clínicas pequenas ou consultório mesmo, consultório médico. O cara vai fazer lá uma mini lipoaspiração e faz com anestesia local. Às vezes faz até uma sedaçãozinha. O próprio cirurgião vai lá, pega a veia do paciente, faz uma sedação. Então tem até um anestesista para isso. Ele vai lá, mas às vezes não é nem anestesista. Aí que está o problema. Vai lá, faz uma sedaçãozinha lá, uma coisinha bem sutil, e depois, só para o paciente acalmar, não é nem sedação, é mais um calmante, né? Você faz lá um diazepam venoso, lá, sei lá. Aí o paciente dá aquela acalmada, aí você faz um monte de anestésico local aqui na cintura do paciente, você dilui lá a lidocaína para um frasquinho de 20 para 100 ml de soro fisiológico e vai fazendo aquele negócio, você faz 2, 3, 4, 5, 6 frasquinhos de anestésico local. Aquele troço é tóxico, existe uma toxicidade que até 2 frasquinhos e meio a 3 já é tóxico para o paciente. Já pode causar problema. Não dá problema muitas vezes porque aquilo ali não vai ser injetado no sangue, é na gordura, então a absorção é menor. Mas existe uma chance relativamente grande de você fazer uma intoxicação pela lidocaína. E quais são os efeitos que a lidocaína causa? Quais são os problemas? O paciente pode ter uma parada cardíaca. Pode. Então, isso acontece. A gente sabe que isso acontece. Eu falo que é um barato que sai caro, né? É um barato que sai caro. Para um avião cair, gente, muita coisa tem que acontecer. É a mesma coisa que eu falo. É uma Para ter uma complicação, erros, né? é uma sucessão de erros. É o checklist que a gente vive batendo. Escolhe o cirurgião, faz exames, escolhe o hospital. É o famoso barato que sai caro. É o barato que Você sai vai caro. lá, Isso acontece. Volta e meia, mas a gente hoje em vê dia na isso tá televisão. muito comum, né? Acontece assim, fulaninho foi lá fazer um procedimento numa clínica lá no Rio de Janeiro, direto. Rio de Janeiro, uma clínica lá no Belfor Roxo, sei que lá. Aí foi lá e morreu. Aí não sabe o que morreu. Aí foi o SAMU buscar e tal. O paciente saiu de lá já morto. Aí vai pesquisar por que aconteceu aquilo ali. Aí vai para a necrópsia. Aí tá. Gente, normalmente é isso que eu falei aqui agora. É isso aí. Normalmente é isso que eu acabei de falar. Anestésico local em grande volume, que você faz uma dose tóxica e o paciente faz uma parada cardíaca. Isso é comum. Isso nos Estados Unidos acontece demais. Porque lá eles têm essa cultura da limpo da hora do almoço. Eles falam assim. Gente, e tem que desconfiar de tudo que é muito barato. É. Não existe isso. Você vai chegar num lugar bonitinho, que vai estar esteticamente bonitinho, mas você vai olhar, você tem que ver quem que é a enfermeira responsável. Quem que vai... Você está achando que você vai ficar com aquela barriga chapada, fazendo num canto que não tem retaguarda? Não tem condição. Sabe, cadê o monitor? As pessoas têm que começar a se perguntar. Além de perguntar como eu vou ficar, é assim, nossa, eu vou operar com o Dr. Júlio. Quantas pacientes já operaram com o Dr. Júlio, têm bons resultados? Olha a formação de Dr. Júlio. Quantos anos, né? Exatamente, a experiência, eu falo, que faz, assim, muita diferença, e a segurança. Não vai numa coisa que é barata. Que às vezes você vai nessa ilusão que, olha, eu vou resolver só essa pochetezinha. Às vezes você vai ficar com uma complicação para o resto da vida e depois vai voltar nele para ele tentar resolver. Ó, Júlio, eu operei isso aqui, olha isso aqui. Você tem como? Às vezes tem, às vezes não, né? Então, o que acontece? Eu falo, às vezes, a gente fica... Não estou conseguindo mais ver aqui, você consegue ver? Às vezes a gente fica ali debruçado no paciente 3 horas
para poder entregar um resultado e o resultado ele sai, claro, a gente Eu entrega. acho que caiu. Caiu não? Porque eu tô tentando entrar aqui no dedo. Normal? Aqui, ó. Porque deveria estar aqui na live, ó. Será que tem que atualizar? Bugou, Catarina. Bugou o meu? Deixa eu ver. Então, eu quero dizer o seguinte, às vezes a gente fica ali 3 horas ali debruçado no paciente para entregar um resultado, às vezes o paciente já fez lipo outras vezes, e você tem ali um paciente com muita fibrose, e para entregar um resultado é uma luta. Isso com o paciente completamente desligado ali, o paciente completamente anestesiado, apagado, né, derrubado ali para a gente poder fazer aquele procedimento. Imagina falando Você imagina o né? paciente fazendo ai, com um monte de anestésico local ali que você não consegue nem movimentar uma cânula direito. Então, assim, não existe. Como é que você vai entregar resultado? Mas ele faz, o fulano lá faz primeiro, ele faz as costas. Depois, outro dia, ele volta e faz a barriga. Depois ele faz se Desconfio das catar. facilidades. Exatamente. Que facilidade? Técnica, facilidade Facilidade é você financeira, tomar um de tubo na tudo. goela, daqui a Mas 3 assim, horas você acordar e tá tudo Não, certo. mas pra Isso que é paciente, facilidade. Isso é dificuldade. Facilidade é ele ir na hora do almoço fazer a lipo e Você ficar tá amanhã louco, uma trabalhar. porcaria. Ó, Ele paguei acha que é pouco, fui facilidade. embora, eu vou voltar a Isso. trabalhar rápido e não preciso uma gastar porcaria. Facilidade, mas- Fica uma porcaria, fica um troço mal feito, um troço doloroso, cheio de Às vezes risco. pode infectar, né? Gente, o que nessa vida é fácil? É só a Nada. gente pensar, Nada nada. é fácil. Então, O que é bom não é fácil. exatamente. Exatamente. O que é bom não é fácil. Assim, um milagre, né? O brasileiro quer saber de milagre, né? Você quer ter um negócio. Não fecha, a conta não fecha. Né? Você vai entregar. Não tem como ter resultado num troço desse. E é arriscado. Então, assim, isso é só para figurar uma coisa que volte e meia. Agora parou, agora não tem mais esse tipo de paciente me pedindo isso, não. Nunca mais apareceu. Mas quando aparece, eu dou um esporro que eu vou te falar um negócio. Porque, cara, pelo amor de Deus, gente. Né? Sério, moça da esporro? De vez em quando. Ah, Não, mas não é. Pode. Não, mas isso aí, pelo amor de Deus, você fala de informação demais. Você tá. mas, no Júlio, segundo hoje a moderno, mídia nossa. veio tanto para o bem quanto para o mal. Eu falo que o Instagram é uma ferramenta que, se você não tiver sabedoria, eu vou Você chegar no cai seu no golpe. consultório e vou falar assim, Júlio, eu quero que você me deixe com a barriga da Romana. Eu quero o nariz da Gisele. Você vai Barriga olhar da para Virgínia. mim e vai falar, Cris, não tem perfil para isso, você não tem isso, você não tem aquilo. E aí tem muitas meninas que se frustram. Não, e Que às a vezes pessoa fala, eu nunca também- fiz Às nada. vezes a pessoa também não quer ouvir verdade, É né? isso E hoje aí. em dia tem essa questão também, muita gente usando anabolizante, muita Uhum. gente usando caneta, e faz um monte de procedimento e fala, eu não faço nada, Ou eu só treino, não. dieta. Eu vou ali na esteticista e ali ela bota Faz uma umas manta massagens. dentro. É. Adoro essa história da massagem, eu morro de rir. Uhum. Menina reduziu 10 centímetros. Eu falei, nossa, Massagem. passa o contato, querida. Então, Não existe milagre, gente. não existe, gente. Desconfio das facilidades. É. A Ju Araújo falou do tremor, que a gente já falou aqui, e do formigamento da boca. Na boca é normal? Não, só depende se às vezes ela infiltrou para fazer algum tipo de Ela fez algum preenchimento. procedimento, tem que Em saber o que ela face, fez. exatamente. Ou se fez, às vezes, sei lá, alguma endoscopia, jogou chilo na boca. Normalmente está associado a Às anestésico vezes, Cris, local. sabe o que pode acontecer Pode ser o também? tubo que ficou no ficou ali um canto. pouquinho ali, aí Às pra vezes você ela saber. pode estar tendo da ardência, né? Pode ser dor de garganta, Dor de que pode garganta. acontecer, sabe? Ardência. Às vezes você fica muito tempo com o tubo aqui do ladinho da boca, pode dar uma aftazinha, isso é comum. Eu juro que o paciente vai ter alguma coisa, porque a gente fica ali aquele tempo todo ali com aquele tubo ali, mas não dá, quase é raríssimo eu ter esse tipo de reclamação. Ah, tá dormente aqui meu lábio, tô com dor de garganta. É muito raro eu ouvir isso aí. Mas pode acontecer. Pode. Mas é coisa simples de resolver, passa no dia seguinte já passou. Ah. Então são as complicações da anestesia geral, essas complicações aí que eu falei. Mas é raro de acontecer e é coisa muito simples, né? No dia seguinte já não tem mais isso. Mas assim, isso também pelo seguinte, vocês pensam que o anestesista vai lá, faz anestesia geral e racha fora? Não tem nada disso não, ele fica lá. Ali, se você vacila e deixa o paciente ali numa mesma posição durante 2, 3 horas, o paciente pode ter algum tipo de vício de posição, pode se machucar, porque fica parado na mesma posição. Quando você tem um serviço sério, você está vendo o anestesista o tempo todo ali cuidando do paciente, tomando conta, mexe a cabeça para lá, ajeita o tubo, conserta a pálpebrazinha aqui, bota o esparadrapo para proteger, escorre, aspira, não sei o quê. Ou seja, está o tempo todo trabalhando ali. Então isso aí é a diferença também
entre o Gestão serviço das sério... doses também, né, de Isso aí. medicação. Não, sem contar isso aí, aquele monte de medicamentos. A você gente tá posiciona controlando. muito cabeça, porque é uma cirurgia longa. Então a gente coloca rodilha que às vezes o paciente fica assim. E às vezes realmente, você ficar. Ninguém dorme à noite na mesma posição, gente. Isso aí. Você não fica 8 horas assim. Então, assim, a gente tenta colocar e ir melhorando para que no pós-operatório a pessoa não acorde, às vezes com torcicólogo, com incômodo, Isso aí. entendeu? Eu, sinceramente, eu juro que o paciente vai... Não é possível que o paciente vai sentir nada, mas não dá, cara. É difícil demais ter algum tipo E a de... própria dor também no pós-operatório, né? O doutor Isso. Júlio é a melhor pessoa para dar o feedback, é ele, né? Então, tem paciente que tem mais sensibilidade que reclama um pouquinho, mas a maioria também... Não, a Catiane falou aqui de uma coisa que acontece algumas vezes, do calcanhar. Assim, olha que a gente toma cuidado com esse calcanhar. Muito, Você tem Júlio, noção. Júlio, Você vê e ele como- fica lá cortando. Cara, você tem noção como que a gente cuida do calcanhar do paciente. Porque, veja, o paciente ele fica assim, ó, na cirurgia, teoricamente, 1 hora e meia, assim, né? Porque a primeira coisa que eu faço é ali para frente. Então, o calcanhar ficou 1 hora e meia ali, naquela mesma posição. Só que primeiro, tá com uma espuma que a gente coloca, uma compressa, uma espuma, enfaixado e com um manguito pneumático fazendo a bota, massagem. A botinha. Exatamente. Tá. Só que mesmo assim, ele não fica ali parado. Volte mesmo, meninos dão um jeito de mexer naquilo. Isso naquela primeira hora e meia. Depois vira de lado, mais 1 hora. Depois vira do outro lado, mais 1 hora. Depois volta a ficar de frente. Então, assim, tá o tempo todo trabalhando aquilo ali, mexendo e tal. A gente toma muito cuidado com o calcanhar. Realmente, que é uma cirurgia de 6 horas, 7 horas. Realmente, se o calcanhar ficar na mesma posição esse tempo todo, vai machucar. Só que ainda assim, a gente toma todas as precauções para que isso não ocorra. Mas você acredita que ainda assim... Mas, ó, é a Catiane, eu quero saber se ela foi resetada, tá? Que eu prometi pra ela, que eu ia resetar a mente dela. Tá? Eu prometi pra Catiane. Aquele negócio do MIB que você ela apaga a pediu, memória. ela falou, eu quero que resete minha cabeça. Eu falei, deixa comigo. E ela acordou falando, eu acordei sem estar, tá? Ela até falou, obrigada, feliz de julho, olha aqui. Ó. Ah, viu? Foram meu calcanhar. Ó, eu acordei, ela acordou resetada, viu? Prometi, Natália. Brincadeira. Viu? Brincadeira, hein? Ai, ai. Que legal, viu? Olha só, lembra, num hospital grande, você não lembraria. Não, e foi semana passada, né? Foi na quarta passada que a gente fez ela, né? Deve ter ficado mais linda ainda. Ó, uma vez eu recebi no meu consultório um marido chato pra caramba, uma paciente. Aí o cara... Eu não operei, tá? Você tá intolerante. Não, eu tô ficando velho. Eu não operei essa paciente. Roberto Carlos. Cuidado para você não sofrer acidente de trabalho. Eu não operei porque o marido era muito chato. O que aconteceu? O cara falou assim, mas se existe um hospital grande com UTI, por que você opera no hospital pequeno que não tem UTI ou que tem uma UTI? Porque veja, pessoal, a UTI é o serviço, né? Se você não tem o serviço de UTI, que é o dia a dia, enfermeiro, o médico plantonista, o técnico e tal, isso é o serviço, o pronto-socorro que gera paciente grave, as cirurgias que geram paciente grave. Então, se você não tem o serviço, você não tem sentido, né, você ter a UTI. Tem a demanda. Você não tem a demanda. Então, o hospital pequeno ou clínica ou o hospital de médio porte que tenha UTI, se você precisar, você monta a UTI ali, ou então você instala o paciente num leito ali de UTI até a chegada de uma transferência, né? É o que a gente está falando aqui, né? O questionamento desse paciente foi esse. Por que você opera o paciente, então, num hospital menor, se existe um hospital maior? Então, não teria que ter um hospital maior. Aí eu expliquei para ele o seguinte, olha, vamos lá. Se a sua esposa fosse fazer uma cirurgia no coração, eu não sou cirurgião cardíaco, mas jamais essa paciente seria operada no Hospital Royal. Por quê? Mesmo que ela acorde da anestesia com uma cicatriz no peito ali, costuradinho e tal, e acorde, opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu estou me sentindo muito bem. Mesmo assim, essa paciente iria para a UTI depois, porque precisa de ir para a UTI. É a rotina de uma cirurgia cardíaca. Então, você não pode operar um paciente desse no hospital onde você não tem UTI, mesmo que ela acorde sem necessidade. Agora, um paciente que vai fazer uma cirurgia que não tem demanda de UTI, você não precisa de operar ele no hospital de grande porte. Eu prefiro operar na clínica, no hospital de pequeno porte.
Ah, mas e se precisar? Bom, aí se precisar da UTI, você pode ter certeza de uma coisa. Aí é a última coisa, são várias coisas até chegar na UTI. Precisa de passar por várias etapas ali, né? O restabelecimento do paciente, a estabilização do paciente, o cuidar do paciente e até você chegar pensar na transferência. Então, assim, eu tenho 25 anos que eu estou nesse negócio, eu nunca tive isso, de ter o paciente ali no centro cirúrgico e ter que transferir para o UTI. Então, para você entender o seguinte, não é porque eu sou bonzão, não, é porque é raro, é porque é uma coisa que não ocorre, é uma coisa que você só vai ter esse tipo de ocorrência se houver uma calamidade ali, e lógico, se você também estiver em uma situação não própria daquilo que você estabelece como seguro. Você está operando no hospital maluco aí, onde tem uma equipe anestésica maluca, onde tem não sei o quê, aí você aumenta a sua chance de dar problema, tá certo? Mas você está operando dentro dos protocolos de segurança, certinho, no hospital de excelência, com a equipe de anestesia de excelência, é muito dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Tá bom? Então, eu queria citar esse caso, porque foi um questionamento que eu tive uma vez também, que às vezes, eu estou falando assim, porque às vezes a dúvida de uma pessoa como essa pode ser a dúvida de um monte de gente. Então, vale falar sobre isso. Mas... o pessoal agora só está rindo, olha. Tô zerada. Tá feliz, olha. Isso. Uma pergunta aí na tela. Vai aparecer uma pergunta aí agora. Vai aparecer? Ah, tá, porque ele tá um pouco no futuro. Ele está no futuro. Tem muitos cirurgiões que colocam toda a culpa do pós-operatório na anestesia, sabia disso? Mas Júlio nem coloca. Não, o Júlio é parceiro. Ele é parceiro, gente. Tudo que tem de errado no pós-culpa da anestesia. Eu falo, gente, risco tem para tudo. Mas se você faz o protocolo, conhece o cirurgião, um fala com o outro, Júlio, às vezes eu falo, Júlio, esse paciente passou no consultório, ele já, isso aí é assim, ele já sabe, eu falo, acho que vale a pena fazer FRJect, fazer alguma coisa, que ele já foi feito, Catarina já viu lá, fulano já isso, Júlio, essa aqui tem que fazer, já teve endocartite, a gente vai pedir a moxa, tem que fazer 2 horas antes. Então, assim... Uma coisa também que eu acho importante falar, que isso aí não tem nada a ver com medicina, mas eu acho que o paciente, ele ir para uma cirurgia com um pensamento positivo, pensar que vai dar tudo certo, com aquela energia. Essencial. Porque, assim na minha prática médica, o que eu vejo, o paciente que ele entra pensando que vai dar tudo certo, dá tudo certo. Agora, todo paciente que chega com uma energia negativa, pensando que pode dar alguma coisa errada, geralmente, assim, aquilo atrai, assim, chama. Você dá bom dia. Bom dia pra quem? Então, eu acho assim, gente, quem for operar, pensamento positivo, muita oração. Prepara a cabeça, gente. Preparar a mente. Então, assim, isso faz toda a diferença. O Júlio já deixou de operar uma paciente porque o marido... Você se lembra? O marido não concorda. Não concorda, então também não quero. Então, todo mundo tem que concordar. Com a cirurgia? Isso. Sim, também teve um caso desse. Se você não concorda... Porque, veja, vamos lá. Você, teoricamente, o parceiro daquela paciente ali é o marido dela. Concorda comigo? É o companheiro na teoria, dela, você pode ser irmã, pode ser amigo, mas na teoria, você está casado com a pessoa. Aí você está casado com a pessoa e essa pessoa não concorda com a cirurgia, como é que você vai operar um paciente desse? Mas o paciente é de maior, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo bem, pode fazer. Pode até operar contra a vontade do marido, mas não deve. Isso tem que estar, porque qualquer coisa que acontecer, a paciente está sentindo uma dor maior do que o normal. Aí o paciente vai, tá vendo? Falei para você não operar. Olha que porcaria que você fez. Aquela energia começa a puxar coisa ruim. Aí não teve como. Não teve Gente, é escolher bem cirurgião. Primeira coisa é entregar nas mãos de Deus. Que eu falo que quando Deus abençoa, as coisas vão dando tão certo. Confiar, entregou em Deus, foi em Júlio, confiou na equipe. Chega, nervoso vai estar. Mas fica calmo, tenta assim ser mais leve. Sim, a equipe vai estar ali para fazer o bem, sabe? É isso. Ninguém quer o mal para paciente nenhum. É um evento sério, muita gente envolvida ali. A chance de dar certo é muito grande, gente. Assim, tem muita coisa positiva. Aí o paciente chega com a carga negativa. O paciente que está negativo. E a gente toda uma positividade. Todo mundo vai positivo. Vai usufruir do resultado que está negativo.
Não, Exatamente. Não, Ah, entender, não. Exatamente. a gente faz ali um cerco danado para poder dar tudo certo e o paciente está com Não, cara... e o paciente também tá gastando um dinheirão, né? Pra dar Investimento, certo. Exatamente. Não, isso aí é um paciente mal selecionado, né? É. A gente tem uma rotina até de mandar esse paciente passar por uma avaliação psicológica. Parece maluquice isso, mas isso ajuda muito. Porque muitas vezes o paciente ele chega mal condicionado para uma cirurgia dessa e aí acontece isso aí. Porque, veja, quando a gente vai acordar da anestesia ali, ele vai estar... Eu ia falar agora que o paciente ia acordar sentindo dor, mas não acorda sentindo dor não, porque elas não deixam. Mas acorda fragilizada. Mas acorda fragilizada, Não daqui a tá pouco muito... sonolento. Sonolento, aí daqui a pouco vai pro quarto, aí começa a sentir dor, e tá todo cortado, e tá não sei o quê. Isso E tá... aí. Vai mexer, vai lembrar que tá operado, não isso. pode levantar a mão. Agora, você imagina isso tudo acontecendo e o paciente tá Sem brigado apoio. com o marido, tá mal psicologicamente, tá aborrecido com alguma coisa ali, não tá no momento bom para operar, pô, o paciente desse vai pirar. E às vezes o casamento também já tá ruim, às vezes a mulher quer fazer É uma aquela fuga para cirurgia poder conquistar. né? Esse tipo de coisa tem que ser feito num momento assim, não vou dizer que tem que ser o melhor momento da vida, mas também não pode ser o pior. Você tem que Certo. fazer por você, né? É isso aí. E assim, mas eu digo assim, você tem que estar no momento, não pode estar em crise. Você não pode operar uma cirurgia dessa em crise, assim, Não, pô, tô não. mal demais, vou fazer uma cirurgia para poder ver se eu... De maneira. Não. Pode. A mente conduz tudo, gente. Não dá certo. Vocês sabiam que ele pede o laudo psicológico? Eu já vi Ah, várias também vezes, já quando eu vi, vejo né? no consultório. Gente, ele pede tudo certinho, Júlio. Mas Júlia, tem que pedir, mas isso é sério. E outra coisa, hein? Quando o paciente, acontece alguma coisa que o paciente no pós-operatório dá uma empenada, né? Porque às vezes acontece isso, né? Começa com um monte de caramiola, começa a questionar um monte de bobagem ali que você vê que não tem. Eu ligo pro psicólogo, olha só, você me deu um laudo psicológico aqui liberando para poder operar, agora o filho é teu. Vai lá e liga para E o psicólogo ajuda muito. Não, gente, eu vou traduzir, não é nada disso. O paciente tem inseguranças, muitas vezes, né? Peraí, vamos lá, tecla. Tecla sabe, tá? Vai. Então, o psicólogo, ele é bom, que ele, né? Não. Ele conduz bem. O paciente, né, às pra vezes, sair do ele dá uma pós-operatório pirada. imediato. É o que eu tô falando. O paciente vezes o dá uma paciente pirada no precisa, pós-operatório. né? Ele fica doido, porque, pô, daquilo que eu tô falando, eu tô cortado, não sei o quê, tá. Aí começa a ter um edema, Restrições. aí restrições, aí, pô, aí tá ali, aí tem aquele seroma. Ou seja, tem coisa que o paciente nunca experimentou na vida. Aí o paciente tá meio abalado psicologicamente, ele dá uma pirada. Isso acontece de vez em quando. Eu ligo pro psicólogo, ô, fulano, me ajuda. O paciente tá pirando aqui, pô. E ele ajuda. Ele Não, ajuda. ele ajuda. Ele vai lá e... Por isso que às vezes eu falo com o paciente assim, ó, não adianta você vir com papel de pão pro meu lado, escrito que o laudo tá liberado. Eu não vou aceitar não, eu quero o nome do psicólogo, o telefone celular dele, porque eu vou precisar de ligar para ele. E eles fazem isso também. Aí, quando outras coisas acontecem um pouco mais sérias também, é bom ter um suporte de psicólogo. É né? óbvio. É isso aí. Dá super certo. Ajuda pra caramba. Né? Gente, então vocês perceberam que a mente é Catarina, tá, É, gente? não, Ela traduz, tecla sabe? Ai, como é que é aquele ditado? Atrás de um grande homem, né? Tem sempre uma... Olha aí, ó, viu? Ah, Gente, a próxima live é no tatame, né? Nós vamos lá, hein, Nath? Mas eu gostei mais do champanhe. Ai, eu também. A gente fica lá. a gente podia rolar um chão. Mas será que pode fazer isso? Ter um chão? Pode. Não sei. Tá trabalhando? A gente abriu um vinho, assim. Não tá Eu trabalhando. Na pandemia, isso né? aí. A gente Na abriu- pandemia a gente abriu um vinho e ficou e a gente chapado. Nossa, nós somos uma furada, a gente não bebe direito. E É verdade. vinho ficava o final de semana todo, e ficava vinagrado, e a gente... É porque não chamou a gente, né, amiga? A gente já estaria quando aqui. eu tô numa festa, aí não, eu sou outra. Então a próxima Isso vez vai aí, fazer comigo. Catarina, igual a gente. É, eu e né, Natália. A Cristina? gente arrasa, Exatamente. tá? A gente Nós vai somos a alma da embora. festa. Toda loura tem sua morena, a gente não se separa, né, amiga? É mesmo? Vocês são amigas? A gente era rainha do Amigas, São a gente se conheceu no Lucas. São Lucas. Ela de salto Todo desse plantão. tamanho. É Isso mesmo? aí. Aham. Rainha, a gente pegava cada caso juntas ali, ó, a gente só se olhava e resolvia. São Vamos lá, Lucas- agora vamos para a parte né, pessoal. Quanto tempo vocês se conhecem? Muitos. Amiga, foi antes de eu casar.
Amigo, uns 12, 13 anos? 12, 13 anos. Isso aí. E Nós desde somos então amigas. vocês... Olha, A eu gente ficou largo o amiga desde o Tony. primeiro dia. Eu largo o Tony, mas eu não largo a Natália, não, tá, gente? Desde Ai, o primeiro dia. Mas olha só, Ninguém larga ninguém. Ninguém. mas não foi meu serviço não, né? Não, eu fiz Santa Rita, ela fez o CAM. Isso. Aí quando a gente formou, a gente já pegou a gente já foi para Não, São São Lucas. Aham. Chegamos no primeiro dia, a gente já se olhou, nossa alma bateu. amigas. Ixi, Foi no nunca mais a primeiro gente se dia. largou. Uhum. Se eu ligar para ela, amiga, tô pronta. E a gente é assim. parceira. É. Parceria Nós sempre. somos uma família, graças a Deus. Os Não, ali filhos eu- dela falam que são primos. É, do a meu meus filho. filhos assim, Olha ai meu só. Deus, mamãe, meus primos Guilherminho, Caduzinho e tal, à noite pede para abençoar o Guilherminho, Legal. Caduzinho. A família dela toda é paciente Isso do aí. meu marido. O marido dela, gente, é excelente cardiologista, tá? Uhum. Pode É ir, mesmo. Guilherme, É tá? verdade. Ele é maravilhoso e ele salva nossas vidas da minha família. Meu pai, né, encontra a Natália, Rubinho, ó. Beijo, Rubinho, sou sua fã. pega os meninos na escola, resolve, a gente sempre tá junto. Ai, que bom. É, Eu acho os amigos são a família Graças, que a gente escolhe. Verdade. graças a Deus. Quem tem amigo tem tudo. Exatamente. E ali naquele grupo ali, eu noto que, como a gente falou no começo, um grupo bem coeso, mas é um grupo bem assim... Amigo também. Tranquilo, Graças a Amigo, Deus. não tem Uma B.O. coisa não. estranha que eu acho naquele hospital ali é que ninguém fala mal de ninguém. Pai. Pois é só Roberta, né? O problema é Roberta. A gente fala tem que mal de perturbar. Roberta. Para de falar mal de Roberto. Vamos- Roberta é nossa rainha, gente. Não, sabe o que é? A Roberta é mais tímida um pouquinho e elas ficam detonando ela. Aí que elas pegam no Aí pé aquela dela. branquinha fica com o pescoço Fica vermelho. vermelhinha, Fala cada Coração. coisa cabiguda pra Roberta. É mesmo? Não, mas na verdade as pessoas que são sacaneáveis, né? Mas não é, ela não é sacanear. Não, mas Ela é quando tímida. Ela fica aí tímida. ela abre. Pois é, mas graças a Deus nosso grupo é muito legal, todo mundo é muito do bem, um ajuda o outro. Igual Porque você problema falou, a gente por que tem, mas a falar gente se mal do ajuda. colega. Não tem. Não, mas olha que eu já vi isso muito Nós acontecer. somos uma equipe, né? Então Nossa, todo já mundo vi quer isso. o melhor pro colega ali, né? Isso aí. E na terça, gente, é o mais bonito, é Tony, tá? Então, se vocês Então, eu quiserem. vou na terça, tá? Verdade, hein? Julho, Você julho. vai lá na terça-feira, tá marcado mesmo? Não vou conseguir fugir disso, não? Olha só, hein? Terça-feira que vem. Vou falar pra Jabá não te dar o risco cirúrgico. É, isso aí. Aí eu boto lá no treino e falo assim, gente, a anestesia está me dando bons frutos. Senhor. Chegou, né? Ai, Chegou demais, tá doido, Ai, cara. gente. É, Olha aí, ó, Edna Maria. Boa noite, tenho 1,62 m de altura e tenho 76 quilos, perdi 10. Posso fazer peito e barriga? e por mim, né? Jejum tá tranquilo, Então. amanhã você pode ir lá, Júlio. Edna, a gente não fala mesmo numa live. Então, Fazer isso assim, Tem que passar com o Júlio, que aí ele te conduz. não, normalmente, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma comorbidade, né? Aí não tem porquê, a gente pode fazer assim. Agora, é claro, tem que ver, cada caso é um caso, né? Normalmente a gente consegue fazer cirurgias combinadas, né? Mas eventualmente você tem uma coisa que impede, ou que a gente fica com o pé atrás ali. Aí depende da anamnese do paciente, ou seja, daquela entrevista que a gente tem ali com o paciente, né? A gente vai entender, vai somar ali o risco ali e ver se tem condição de fazer a cirurgia combinada ou não. Mas Não, com relação ao peso ideal. Mas não sou a questão- 1,62 m com 76 quilos. então, a princípio dá. Composição, né? Tem que ver se ela tá ali nesse IMC aí, mas se ela já perdeu um bocado, porque, por exemplo, hoje Perdeu 10. pois é, eu operei uma paciente hoje que está com IMC alto, só que ela perdeu 27 quilos Uhum. e está estável. Então, ela está com o IMC alto, porém ela já perdeu 27 quilos. Essa paciente está completamente autorizada a fazer uma cirurgia combinada. Assim, e eu acho mais problemático você operar um paciente, às vezes, no IMC correto, ou um pouco fora, mas que está assim, ó, subindo de peso. Esse é péssimo operar, porque ele tem toda a chance de O perder a reganho, cirurgia, né? entendeu? Entendi. E Júlio não gosta que o paciente engorde depois, não. Ele não gosta de fazer cirurgia 2 vezes, 3 vezes, né? Deus me livre. É o pior resultado. O paciente tem que entender que lipoaspiração não é igual você cortar cabelo. Que você vou engordar de novo, depois eu vou lá e faço mais lipo. Isso não. A segunda lipo é sempre muito mais difícil do que a primeira
e a terceira é absurdamente mais difícil do que as outras, e a quarta lipoaspiração é impossível de ser feita. Assim, eu não faço, porque é até arriscado você realizar uma terceira ou quarta lipoaspiração. Então o paciente tem que entender, você tem fibrose, você tem uma distorção da anatomia, você pode ter algum tipo de acidente na lipoaspiração quando você insiste em fazer lipoaspirações Seguidas, né? seguidas. Isso aí. Uhum. E quanto tempo de diferença entre uma cirurgia e outra? No mesmo locus operatório, cirúrgico, pelo menos um ano. Eu acho que pelo menos um ano. Entendi. O pessoal não pergunta mais nada. É isso. Olha aqui, ó, quem chegou aqui? Lavínia. Olha só. Tem que contar que a equipe da Catarina que é tão boa quanto a do Júlio. Lavínia, olha. Essa aí Eles é musa, trabalham, tá? né? Essa Não, é musa. A Lavínia vai operar. Essa família dela é abençoada, E esses os caos, caos, hein? né? Nossa Senhora, melhorei até tudo, até minha raça, como dizia minha avó. Uma grande amiga, Deus. minha irmã, né? Não é? É aquela coisa que a gente está falando, que os amigos é a família que a gente escolheu. E eu escolhi ela. Isso né? aí, fez Sou uma apaixonada ótima por escolha. ela. Bora para Apaixonada. Araguaia, hein? Deixa eu ver mais. Ó, a doutora Cris, maravilhosa. Tem um fã-clube da Cris aqui. Gente, Tony, me valoriza. Tem um fã-clube aqui da Cris. Ó, a Papalégua, quanto eu preciso de gordura para enxerto de glúteo? Como saber o peso ideal para ter essa gordura disponível? Então, na verdade, essa coisa do enxerto de gordura no glúteo, isso tem um limite. Você não pode colocar a gordura no glúteo de forma indiscriminada ali, vai enchendo o bumbum. Você tem um limite, você vai chegar a um ponto ali em que o bumbum não vai mais aceitar a gordura, ele vai chegar no ponto de saturação. Então não é bem assim. É claro que o paciente que tem pouca gordura no corpo é mais difícil, porque você às vezes vai coletar aquela gordura e ela sai muito trabalhada, muito suja de sangue. Claro que a gente tem toda a chance de centrifugar e limpar essa gordura, mas se você tem pouquíssima gordura é mais complicado. Mas o paciente eutrófico você consegue fazer bons enxertos ali. Na via de regra, um bumbum, você consegue colocar ali no máximo 400 a 500 ml de gordura em cada bumbum. Então não adianta você falar assim, eu quero botar 2 litros em cada nada. Não vai conseguir. Chega um ponto que você não consegue mais. Você vai injetando e injeta de um lado ele extravasa do outro. Então é o ponto de saturação. Entendi, ó. É a Raira, tá? Não é? Uhum. E a Vanusa perguntou o seguinte, com quantos meses após a cirurgia começa a engordar? Como? Nunca. Não, amiga, aí não dá mais não, dá, tá? não, vai ter que Aí emagrecer. você Não entendi repreende a pergunta, isso, não. você vai agachar, agacha todo dia e você libera desse pecado, porque aí você não engorda mais não. A gente gosta de contar uma historinha aqui. Durante um ano, após a lipo, o seu organismo ele não entendeu muito com o processo da lipo, ele acha que você está passando fome. Porque você abruptamente perdeu muita gordura. Então, tudo que você coma, ele tenta reverter aquele equilíbrio que ele tinha anteriormente. Ele fica ávido para acumular gordura novamente. O organismo ele tem essa memória, né? E aí então, você fica suscetível a engordar de novo ali. Então é muito perigoso. Um ano de dieta. É Até o isso aí. seu organismo entender que o seu equilíbrio, agora, o seu novo equilíbrio que é o correto. Que é o correto. Você tem que ter muito cuidado nesse primeiro ano. Muito cuidado, porque engorda mesmo. Se a pessoa às vezes opera com um sobrepesozinho lá de 3, 4 quilos, faz ali, fica no shape. Dali a pouco está exatamente com aqueles 3, 4 quilos de novo ali. Tá doido. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Isso aí, a Raia perguntou outra coisa. Qual o tempo de recuperação de uma cirurgia tripla? Então, a recuperação tem vários níveis da recuperação, né? Você tem um tempo que você pode voltar a dirigir, para a academia. Normalmente, a pessoa com 15 dias, ela está fazendo as atividades habituais dela. A gente libera para dirigir com 3 semanas, para a academia com 30 a 35 dias. Tem a questão de levantar o braço, você pode levantar o braço depois de 15 dias. Então, tem as fases, né? Cada fase a gente vai
orientando isso ao longo do tempo que a pessoa está no pós-operatório. A gente tem uma sequência aí de acompanhamento desse paciente até o 3º, 4º mês. Isso tudo é bem orientado depois. Entendi, ó. Vamos perguntar, gente. Não. Agora quem vai responder vão ser elas, tá? Vão ser elas na visão da anestesia, da anestesiologia, né? Mas qual a diferença entre anestesista e anestesiologista? Acho que é mais mesmo a nomenclatura, porque os dois estão É certos. bem da anestesiologia, né? Então, anestesiologista. Mas Mais não, chique, tá? Natália é anestesiologista Somos e eu sou anestesista. chique, anestesiologista. Isso aí. Nós Quem somos chiques, não né? liga pra nada, é anestesista mesmo. Isso aí. Entendi. Agora fez todo sentido. Não, isso mas é isso. Pessoal, é isso aí. Vamos encerrar então? Poxa, Deu? já? Que horas são? Hã? Já são 9h11. Mas eu acho que foi muito bom. Hoje deu Foi para. Maravilhoso, foi Foi. leve. A gente queria, né, agradecer Muito. por você ter convidado a gente, tá, Júlio? Opa, A gente Fica muito eu- honrado, tá? Eu com o que tenho que convite. agradecer Estamos vocês muito honradas. por virem aqui. Pegar aí uma parte do tempo de vocês aí para poder vir aqui, vai muito bom. Porque essa live eu já queria ter feito há muito tempo, é muito bom. Sempre os pacientes me perguntam muito sobre anestesia. E aí eu falo, olha, você vai ter um tempo lá para poder perguntar todas essas coisas com o anestesista. Você vai fazer uma visita pré-anestésica, vai ter essa consulta pré-anestésica, você vai poder tirar todas essas dúvidas. Essa live vai ser boa porque a gente vai sempre orientar a olhar essa live aí. O paciente, tem paciente que vai operar, eu peço para ficar olhando live. Né? Ah, legal. É muito legal porque o paciente se inteira de muita coisa e é muito bom. O paciente chega muito mais selecionado, muito mais triado para operar quando frequenta essas lives aqui. É muito legal mesmo. E a gente vai usar Olha, bem o que essa eu mais live. gostei foi dela se respondendo. Quanto tempo que gosta? Repreendido! Isso não te pertence! Não mais, não Aham. mais, não é? Adorei! Não. Aí você vai contratar as duas para mim. Fica lá no consultório. Tá na hora das repreendido, consultas, né, amiga. amor? Vai ser maravilhoso. Mas a gente agradece, vocês são muito parceiros. Ótimo. É assim, uma honra poder trabalhar com vocês. O dia fica leve, a gente se sente mais seguro. Sim. Podem ficar tranquilas, confia em Júlio, confia na equipe, todo mundo que está lá, tanto no centro cirúrgico quanto no andar, tá todo mundo esperando vocês para tentar fazer o melhor que a gente possa. Não, o Hospital Royal é top. Eu me sinto muito seguro operando ali. Eu opero também no Hospital Regional. Peraí, corta a live. Também Brincadeira, é um hospital Não parceiro. deixa falar top, não é isso? Oi, então Chiquíssimo. 3, 2, oi. Mas, assim, também é um hospital muito bom. Mas se você perguntar para mim assim, você tem preferência? Eu tenho preferência para hospitais menores. Mas é lógico que a gente entende quando o paciente quer operar no hospital grande. Eu tenho uma questão assim para eu ficar mais tranquilo. Tudo bem. Apesar de que eu não tenho, sinceramente falando aqui, perto das anestesistas aqui lá do Royal, não tem nenhum sentido esse tipo de coisa aí. Nenhum, zero. Sentido é nenhum. Né? Você falar que quer operar no hospital gigantesco porque é mais seguro operar. Se você fosse operar uma cirurgia que demandasse UTI, é óbvio, você tem que operar no hospital geral. Mas uma cirurgia plástica, não. A não ser aquelas cirurgias mega gigantescas em que você tem lá 2, 3 equipes que pega o paciente e faz lifting de um lado e faz o rosto do outro e faz a perna para cá. Tem gente que faz, né? não, tem gente que faz Menos isso. é mais, né, gente? Lá no Rio de Janeiro tem alguns serviços que faz isso. Aqueles mega obesos pós-bariátricos, assim, que cada um... Mas eu acho que não tem sentido, mas tem serviço lá que faz isso. Esse paciente, ele requer UTI, porque é um paciente que vai ser abordado ali em inúmeras partes e umas cirurgias gigantes, né? E você resume o tempo da cirurgia. Mas mesmo assim, o trauma potencialmente grave, até pela questão da questão da cirurgia bariátrica que tem, né? Então, paciente bariátrico, mega obeso, aquela coisa toda. Mas não é a nossa rotina, a gente não tem isso aqui. Então, não tem nenhum sentido esse tipo de coisa, de UTI e necessidade de UTI. Entendeu? É isso?
Olha, que live maravilhosa, viu? Foi. Gente, não, Adoramos. assim, quando eu vou ao Royal, assim, a energia, a gente volta melhor do que a gente entrou. Graças a Deus. Não é? É, Muito bom. isso aí, isso. amém. E essa live foi demais. Eu acho que eu sempre vou convidá-las. Né? Olha, Eu gostei, isso aí. vocês respondem maravilhosamente. Ah, Adorei, tá? Muito obrigada, tá? a gente que Muito obrigada, agradece. Catarina. Muito E obrigada. agora, ó, pode me chamar para as festas que eu também vou. Ai, Catarina ó, das isso aí, ó. A nossas. gente Você pode chamar a gente também para A próxima festas, só, ó. Esse ano não. Que eu tem sei uns que, 2 eu anos sei que não as tem festas festa de aqui, né? Catarina É, são elas são bombásticas, famosas, é. tá? É, Isso aí. Mas esse ano vai, de 2026 vai ter. Amém. Amém. Isso aí, vamos profetizar. Nós já estamos aqui, Deixa amiga. acabar a obra. Aqui. Ai, tamo A dentro. obra faraônica aí já tem. É igual a Catedral de Vitória, não acaba nunca essa obra. Ai, ai. Pessoal, valeu. Muito bom. Valeu. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.